Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. E eu começo fazendo uma pergunta. Você tem todos os dentes? Falta um, dois ou vários? E qual a opção para resolver esse problema que é mais que um sorriso bonito e melhorar a mastigação? Uma das opções é o implante dentário. E esse é o assunto de hoje do nosso programa. Vamos falar como se faz o implante dentário, quais são os tipos, quem pode fazer, quais os cuidados que se deve ter e também como fazer o implante dentário na rede municipal de saúde de graça. E quem vai conversar com a gente hoje é o dentista cirurgião Dr. Pardo Filho, que gentilmente aceitou o nosso convite para explicar tudinho para a gente entender o que é um implante dentário. Doutor, muito obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite, Jaque. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, explica pra gente o que é um implante. Qual a diferença de uma dentadura que acho que todo mundo conhece? O implante dental, ele nada mais é que uma substituição da raiz do dente. Ele serve para dar uma sustentação para alguma prótese que a gente vai colocar depois, né? Então o implante, ele serve de ancoragem, ele é um pilar para uma futura prótese. A diferença de dentadura para implante é que, assim, dentadura é uma questão total, né? Normalmente a gente reconhece uma dentadura como as famosas próteses totais. Então ela vai substituir todos os dentes da boca. O implante, ele até pode dar uma ancoragem para essa dentadura, tem até um nome específico para esse tipo de técnica, chama-se protocolo, né? Faz um número X de implantes ali e sobre esses implantes coloca essa dentadura fixa. Mas os implantes, eles hoje aparecem para não só substituir todos os dentes, mas também para substituir um ou mais de um dente, né? Ou seja, se você perder só um dente, você tem uma solução, teoricamente é rápido, né? Porque leva o tempo de osseointegração, isso aí tudo a gente ainda vai conversar, mas o tempo de osseointegração varia de 4, 6 meses e depois já coloca o dente ali, tá? Então, nessa questão de substituição de dente ou devolver o dente, né, para a pessoa, o implante é uma solução ótima, menos invasiva, mas hoje em dia, com todo o desenvolvimento que já teve de implantes, de estrutura molecular ali em volta do implante, do titânio, tem uma confiabilidade perto do 100%. Então, se você for fazer o implante hoje, pode ter certeza que é mais fácil dele dar certo do que de não dar certo, né? Então fica uma boa opção aí para a população, pra quem perdeu, né? E hoje no Brasil a gente se depara com um número altíssimo de pessoas adultas com pelo menos um dente a menos na boca, né? Sendo que o Brasil é o segundo país que mais faz implante no mundo, só perde para os Estados Unidos. Para você ver o tanto que isso é desenvolvido aqui, né? E quais são as técnicas que existem, os tipos de implantes? O implante, ele é um implante de titânio, né? Lógico que hoje tem um implante de zircônia também, que está sendo bem difundido, só que ainda não tem uma credibilidade grande nele. Mas então a gente vai falar basicamente do implante de titânio. Esse implante de titânio, ele pode variar tanto o diâmetro dele, quanto o tamanho dele. E isso é importante pela região que ele vai ser implantado, se precisa de mais osso, se você tem, na verdade, mais osso ou tem menos osso. E aí sim a gente vai escolher o implante. E a técnica para se fazer tem basicamente 3 tipos de técnica, né? A primeira técnica é aquela que é mais invasiva, né? A gente tem que expor o osso da pessoa, do paciente, e vai lá e coloca assim um implante, tá? Daí fecha, dá ponto. Esse tipo de cirurgia tem um grau de morbidade e um pouquinho de pós-operatório chato para o paciente, mas mesmo assim ela é eficiente, tá? O segundo tipo de técnica é para aqueles casos em que um cirurgião é muito experiente e que ele consegue, através de exames radiográficos, como tomografias, já perceber que tem bastante osso ali, onde está o osso, ele consegue posicionar esse implante sem nem fazer uma incisão, como a gente poderia dizer. E aí esse implante ele é colocado só pelo furinho do implante mesmo e não tem nem ponto, tá?
E tem o terceiro tipo de técnica, que é uma cirurgia até para quem é mais experiente, precisa de uma tomografia, precisa de um outro exame que chama escaneamento, e aí quando junta esses dois, a gente faz um guia cirúrgico para a pessoa, só com os furinhos dentro desse guia, onde a gente vai posicionar os implantes. Então a gente coloca esse guia na boca do paciente e por esse guia a gente consegue fazer só os furinhos também. Então a cirurgia mais de um grau de dificuldade maior, porém com uma otimização, assim, digamos assim, de taxa de mortalidade para o paciente, morbidade, na verdade. Então o pós-operatório é muito bom para essa técnica, a gente não dá ponto. Muitas vezes, quando a gente usa essa técnica, o paciente já sai já com a peça pronta para mastigar e tudo mais. Então, dentro desses 3 tipos de técnicas, é lógico que as 2 melhores são as 2 últimas, né? Que o paciente em pós-operatório é muito melhor. Tá? Então, o senhor falou cirurgia. Vamos esclarecer até que ponto é uma cirurgia. É necessário anestesia? Como é essa anestesia? Exames pré-operatórios? No pré-operatório, a gente sempre gosta de fazer uma boa... de conhecer bem o paciente, que a gente chama de anamnese, isso. Dentro dessa anamnese, a gente consegue discutir com o paciente quais são os riscos que ele vai ter, tá? Dentro dos pacientes que apresentam algum tipo de risco cirúrgico, que não é uma questão de contraindicação, mas é só um risco, são aqueles pacientes diabéticos e fumantes, tá? E se for, na verdade, é diabético ou fumante. Se for é pior ainda. É pior. Crianças podem fazer? Jovens? Não. Não pode. O implante a gente começa a fazer com o paciente quando termina o crescimento, tá? Então, pacientes antes dos 21 anos, a gente não trabalha com implante ainda, tá? A gente espera Então, a pessoa tem que aguardar a idade óssea, seria isso? Um completo crescimento ósseo. Porque o implante, se ele for colocado em um determinado local e tiver algum tipo de movimentação, não é bom para o paciente. Então, a gente espera ele terminar esse crescimento ósseo dele, para aí sim a gente conseguir colocar o implante, tá? Mas dentro daquelas questões que eu disse, de fumante e diabético, entra como risco cirúrgico. Aumenta a taxa de insucesso se você tiver algum problema se você fumar ou for diabético, tá? Lógico que o diabético compensado tem bem menos risco que o diabético não compensado, tá? Mas a gente diz também que pacientes têm algumas pequenas contraindicações, que são pacientes que usam há muito tempo alendronato, tá? E medicamento para? Metabolismo ósseo. Ele ajuda a prevenir ou não difundir a osteoporose, tá? Pacientes com câncer pode? Então, paciente com câncer é um pouco delicado a gente conversar sobre isso, porque paciente que passou ou está passando por radioterapia na cabeça e pescoço é contraindicado, tá? Porque pode acontecer uma coisa que chama radionecrose. A radioterapia, ela vai fazer uma diferença ali no metabolismo ósseo, que a regeneração não vai ser bem feita. Então, a gente contraindica para pacientes que têm algum problema na cabeça e pescoço em relação a tumores, tá? O resto do corpo, não. Aí pode ser feito. Mas a gente sempre orienta o paciente a não fazer o implante durante o tratamento do câncer, tá? Porque pode ter o paciente que está em tratamento, tem algumas diferenças metabólicas ali, justamente pelos efeitos colaterais dos remédios que ele toma para controlar o câncer. Então, a gente sugere acabar o tratamento e assim que o médico liberar, a gente faz a cirurgia. Tá? Então, para fazer um implante, precisa fazer exame? A gente sempre gosta de pedir um exame que pouca gente pede, né, mas já está no padrão, que é a vitamina D, que ela é muito ligada ao metabolismo ósseo, que é isso que a gente precisa. Então por isso essa indicação. Isso. Hemograma completo, um coagulograma e o exame de glicemia. Também o exame de glicemia para pegar aqueles casos de diabéticos, ou que se a pessoa não sabe se é diabético, a gente vai lá e nota isso na hora, tá? Fora isso, exames, no caso de sangue, tá? Exames ósseos, a gente pede
quase sempre uma tomografia para ver muito bem volume e altura óssea, para ter certeza que o paciente tem o osso suficiente para a gente fazer a cirurgia. E se não tiver, a gente indica cirurgias de reconstruções ósseas. Que é o enxerto Que é o ósseo. enxerto. O que é o Exato. enxerto? É algo mais demorado quem precisa do enxerto? Quem precisa do enxerto, ele normalmente passa por uma segunda cirurgia, né? No caso é a primeira, né? Passa primeiro por essa cirurgia de enxerto ósseo, para ganhar normalmente espessura óssea. Lógico que quando a gente fala em pacientes que tem há muito tempo não tem dentes, a gente sempre vai precisar de um enxerto ósseo. Que vai perdendo ou vai fatal. diminuindo o osso, Isso. doutor, quem fica muito tempo? O nosso corpo é um organismo muito inteligente. Então, se a gente não estimula ele, ele atrofia. Então, com o osso é a mesma coisa. Isso acontece com a sua musculatura, isso acontece com o seu cabelo, isso acontece com o seu suor, até com o osso. Então, se você perde um osso e não tem mais perde o dente, não tem mais o estímulo para aquele osso daquela região, o próprio corpo ele vai metabolizando aquele osso e vai deixando cada vez menor. E em região superior, que a gente chama de maxila, tem uma estrutura anatômica muito importante, chama-se seio maxilar. Esse seio maxilar, quando o dente não está mais bloqueando ele tende a expandir. Então, ele ganha o espaço do osso. Então, esse é outro tipo de enxerto ósseo, quando a gente tem que ganhar altura óssea, principalmente maxila, chama-se levantamento de seio maxilar. Nesse levantamento de seio maxilar, a gente simplesmente cria o espaço para colocar um implante, tá? Isso aí, pacientes há muito tempo sem o dente na região, é necessário se fazer um implante. Agora, quando a gente pega pacientes com implantes em região estética, como você vai lá, cai, quebra o dente da frente, ninguém vai ficar sem o dente da frente. Dificilmente você escolhe ficar sem o dente da frente. Sim. Então você vai lá, dentro dessa reconstrução que a gente faz com o implante, devolver a raiz para o dente, para um futuro dente em porcelana ou em resina, a gente faz um enxerto ali para garantir que essa espessura óssea permaneça. E além de um enxerto ósseo, a gente indica também fazer um enxerto de espessura gengival, porque a gengiva também vai descer, ou você vai perder a gengiva junto com esse osso. Doutor, agora por que esse material titânio? Ele não dá infecção? Como é que o organismo assimila ele? É uma boa Enfrenta pergunta. ele? Porque é um parafuso de titânio, é esse material. É uma liga de titânio, né? Esse material, titânio, ele foi alvo de várias experiências no passado, e aí até que chegou um cientista sueco chamado Brenner Mark, que ele estava fazendo nada a ver, não estava vendo o substituto de raiz de dente, estava vendo outra questão. Aí ele fez com vários tipos de ligas metálicas uma inserção no osso de tiba de coelho. De repente, ele depois foi averiguar as experiências dele, ele percebeu que o titânio ficava grudado no osso, num fenômeno que hoje, fenômeno biológico, a gente chama hoje de osseointegração. Ele percebeu que o implante de titânio, ou a liga de titânio, ela vai conseguir conversar intimamente com o osso, formando essa osseointegração. Então, nenhuma outra liga metálica consegue ter essa ligação direta com o corpo, igual o titânio tem. Por isso, ele é o material escolhido para a gente fazer as substituições. Nossa, ainda bem que tem o titânio, né? Salve o titânio. Ainda bem que descobriram isso, né? E como algumas outras questões aí do mundo moderno, foi acidentalmente. Foi acidentalmente, muito bom. Bem, e a cirurgia demora muito? É causa dor? Dói? Como é que é? Não dá para falar que não causa dor. Você está passando por uma cirurgia, por mais minimamente invasiva que ela seja, algum desconforto você vai ter. É lógico que dentro daquelas técnicas cirúrgicas que eu te falei anteriormente, as técnicas fechadas que não dão ponto, dá um pós-operatório ideal para o paciente, que vai ter pouca dor, vai ter pouco inchaço, dificilmente vai ter sangramento, o pós-operatório dele vai ser mais confortável. E é lógico que uma medicação boa
para o paciente, temos até protocolos para isso, também para controlar esse desconforto posterior para o paciente. É lógico que sempre que uma cirurgia é feita com mínimo de invasão, ela vai ser mais bem sucedida no pós-operatório. É importante também falar sobre o transcirúrgico durante a cirurgia, né? Lógico que muita gente não sabe, mas pode ser que tenha algum probleminha de pressão. Isso aí a gente tem que medir na clínica, lógico, saber se o paciente está bem, em condições de fazer a cirurgia ou não, mas a pessoa que já tem um problema de pressão já averiguado, a gente gosta de fazer essas cirurgias, isso é uma indicação, com uma sedação consciente, que vai ao médico, anestesista, deixa ela mais dormindo, assim, para não ter problemas de uma mudança muito grande de pressão durante a cirurgia. Isso também é um fato que influencia no pós-operatório da pessoa. Quanto mais estável ela tiver durante a cirurgia, inclusive a pressão, melhor também vai ser o pós-operatório, tá? Então, o transoperatório, para uma cirurgia de implante, a cirurgia em si é muito rápida. Se você for fazer a cirurgia fechada, com guia bonitinho, a gente mediu uma vez, demora 9 minutos cada cirurgia. Do começo, meio e fim, com o implante instalado já. Cada implante. Doutor, e depois, o paciente pode comer a partir de que momento? O que ele pode comer? Depois que ele faz uma cirurgia, tem uma inflamação consequente. Isso para qualquer cirurgia. Normalmente, essa inflamação dura 3 dias, o ápice dela, depois ela vai diminuindo. Tá? Então, logo depois da cirurgia, a gente sempre pede para o paciente colocar um pouquinho de gelo na região, ter uma dieta mais líquida e pastosa, temperatura ambiente ou gelada, principalmente durante esses 3 dias. Tá? Dependendo do tamanho da cirurgia, pode ser que tenha que ficar um pouquinho mais, né? Não repouso completamente, que isso não vai precisar, mas não carregando peso, não fazendo muito esforço, tá? E depois, se for o caso, se for preciso, para tirar os pontinhos da pessoa, demora 7 dias. Depois de 7 dias, a pessoa já está livre até dos pontos, tá? Doutor Pardo, eu vou convidá-lo agora para a gente assistir uma reportagem, porque Rio Preto é referência nacional no atendimento nesse serviço de implante dentário. A rede municipal de saúde dispõe desse serviço, que é oferecido para a população, que pode fazer de graça. Vamos conhecer e saber como ele funciona. Todos os pacientes encaminhados para o Centro de Especialidade Odontológica, tanto o Centro quanto o Norte, eles vêm encaminhados da atenção básica. Na verdade, eles passam por uma avaliação, eles fazem todo o tratamento e se eles precisam de um atendimento especializado, pério, cirurgia, endo, canal, prótese ou implante, eles são encaminhados para o CELS. Lembrando que só o CELS Centro tem implante e o CELS Norte tem prótese normal, mas implante a gente centralizou no CELS Centro. Depois que chegam aqui, também os pacientes passam por mais uma triagem. Sim, depois que os pacientes são encaminhados, eles passam por uma atividade educativa, onde é explicado todo o processo de implante, o que é, porque muitas vezes o paciente é leigo, ele não sabe, ele acha que ele vai chegar, pôr o pino e sair com a coroa. Não é assim, tem um tempo fisiológico precioso formar. E a gente tem que respeitar para não ter perda. Na verdade, respeitando o tempo fisiológico, o índice de perda é muito pequeno. Nosso índice de perda é menos de 0,1%. Só que eles passam por uma nova triagem, onde é avaliado pelos cirurgiões. Se eles passarem nessa segunda triagem, eles recebem papel para ir fazer uma imagem num prestador particular. Essa imagem vem para mim e a gente reavalia internamente. Se essa imagem for compatível, se a altura óssea for compatível com o tamanho de implante que a gente tem, é possível ser realizado, ele vai para o agendamento. O tempo de tratamento ele é longo porque os procedimentos eles são técnicos, ele tem... não é a gente que inventa. O próprio implante, ele tem essas etapas que tem que ser cumprida para ter sucesso. O tempo de tratamento acaba, então, girando em torno de 8 a 12 meses para mais ou para menos, dependendo se o paciente tiver uma boa higiene. Se ele não tiver uma boa higiene, ele volta para o periodontista tudo internamente. A partir do momento que o paciente chega na triagem, ele já está garantido. A gente não esquece, ele não fica em fila, a fila anda.
E se esse paciente não for fazer imagem na data que a gente valida, eu automaticamente vou saber e eu devolvo essa cota para a unidade, para não ficar gerando demanda reprimida. A gente otimiza os recursos para não perder. E até por isso o CEL de Rio Preto é referência já para outras cidades e no Brasil todo. Sim, a gente é referência no Brasil, tanto o projeto do implante quanto a gestão CEL. Nós temos a menor agenda do Brasil. Hoje é uma agenda de endodontia no Brasil, ela é de 8 a 12 meses, nossa agenda está para 20 dias nos 2 CELs. Então, assim, em todas as especialidades, mesmo implante. Implante é 30 dias porque tem toda essa espera da triagem, a demora, a imagem chegar. Mas com 30 dias a gente está agendando o cirurgia de implantes. Então, na verdade, a gente já apresentou esse trabalho para os CELs do Brasil inteiro em 2014, a convite do Ministério. Depois disso, a gente recebeu visita de vários estados e vários CELs do Brasil vêm nos procurar em busca de tecnologia, com consultoria. A gente é muito grato de poder ajudar outras pessoas a terem qualidade de saúde. Né? Ter uma saúde bucal de qualidade, de primeiro mundo, é aqui que você vai encontrar. Eu costumo dizer para os pacientes, vocês estão no melhor CEL do Brasil e tem o melhor tratamento do Brasil. Então, assim, é muito gratificante. A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem uma gestão que entende a importância da saúde bucal. Porque a saúde começa na boca. Então, eu tenho que devolver qualidade, né, de vida. A coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas de Rio Preto, a doutora Heloísa Garcia Amaral, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Saúde em Foco. Como a população riopretense pode fazer um implante dentário pelo SUS gratuito, né, não paga nada. Um trabalho muito bonito. Parabéns a toda a equipe do CEL daqui de Rio Preto. Doutor Pardo, vamos falar agora sobre o valor de um implante dentário. Eu sei que a gente está falando de saúde, de procedimentos complexos, mas é possível a gente falar em quanto custa um implante dentário na rede particular? Quais são as possibilidades? É possível, é possível. Eu vou falar basicamente uma média do que a gente percebe ali no mercado, variam algumas questões. A primeira questão é a rapidez que você vai conseguir restaurar um dente ali. Porque a partir do momento que você coloca o implante, tem um tempo que a gente chama de tempo de osseointegração, que esse tempo ele é o suficiente para o seu organismo colocar o titânio, lá, como a gente disse, dentro do seu osso, tá? Então, tem implantes que isso demoram 6 meses, tem implantes que demoram 45 dias. Então, esse tipo de tempo varia também o tipo de valor. Eu vi na internet que implante você pode, assim, tem de 10 a não sei quantos mil reais. Por que isso, não, esse mercado? 10 não tá. Lógico, tem que tomar muito cuidado, porque é isso que eu queria também falar. Desses produtos, saber a procedência, se tem registro na Anvisa, né? O paciente pode pedir para que o dentista mostre isso. Normalmente os implantes com qualidade Anvisa, ele tem um selinho. E aí esse selinho, o paciente, inclusive, pode pedir para o seu dentista entregar para ele, para saber também a referência de qual implante que é isso, porque vai ficar a vida inteira com o paciente, ele tem esse direito de ter. Mas ótima informação. O implante dental, ele basicamente varia de uns R$800 a uns R$3.000, assim, a parte só cirúrgica. Tem mercado para todo lado. E tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque... também a escolha do profissional refere-se ao preço também, se é um profissional especialista, se não é, qual é o grau de responsabilidade desse profissional dentro da clínica que ele atua. Conhecer e confiar. Confiou. E questionar a origem do Sim, produto que vai ser usado, onde ele é fabricado, se tem o registro na Anvisa. A outra questão também que envolve preço é o grau de perda óssea que o paciente já tem. Se ele tiver uma perda óssea muito extensa, aí o valor que ele vai precisar pagar também é compatível com o grau de restauração óssea que ele vai precisar. Do enxerto ósseo. Isso. Então, o paciente, quanto mais tempo fica sem o implante ou sem o estímulo ali para aquele osso, teoricamente mais ele vai gastar, tá? Porque mais implantes ele vai precisar, enxerto ósseo também vai precisar. É lógico que isso aí, para quem tem um sonho de ter um implante, para quem quer voltar à funcionalidade,
é praticamente irrelevante, porque o grau de autoestima que ele vai ter, a taxa de melhoria na qualidade de vida que ele vai ter, também estimulam o paciente a investir nisso, querer investir nisso. Doutor Padre, e quando a pessoa quer fazer um implante rapidamente, existe alguma técnica, alguma possibilidade? Oh, boa Carga pergunta. imediata, eu já ouvi falar alguma coisa? Tem a carga imediata. Assim, a carga imediata ela é amplamente discutida na odontologia pelo seu grau de sucesso, né? A taxa de sucesso para uma cirurgia ser feita com carga imediata, ela é maior tanto de implantes que você vai usar para essa carga imediata. Ou seja, se você colocar um implante e já colocar uma carga muito forte nele, talvez você não tenha a mesma taxa de sucesso se você colocar 5 implantes, uni-los e colocar a carga. Esse de 5 implantes e uni-los é o famoso protocolo, que é aquilo lá que a gente começou lá no começo da entrevista sobre a dentadura. Esse implante tipo protocolo, a pessoa não tem quase nenhum dente e precisa extrair alguns dentes para colocar os implantes, ou já não tem todos os dentes e a gente vai colocar os implantes. E aí coloca 4, 5, 6 implantes e de uma vez a gente já instala uma peça toda unida na boca para ele morder. Aí sim a gente consegue dar uma carga com bastante segurança. De uma maneira bem simples, instala como se fosse a dentadura, né? Nesses implantes, fixa. Bem simples, pra gente... entre aspas. Para a gente visualizar. Isso, é isso mesmo. Aí tem aquele paciente que chega com uma fratura no dente anterior. E como você vai deixar a pessoa sem o dente anterior? A gente coloca o implante, instala o implante e aí coloca o que a gente chama de provisionalização imediata, que não é uma carga. A gente deixa o dente ali em posição, só que ele fica abaixo de todos os outros. Então você morde e não rela nele. Tem uma confusãozinha entre carga imediata e provisionalização. Todo mundo fala que provisionalização já é carga, mas não é. É só uma questão de nomenclatura, mas no final das contas a gente consegue atingir o que a pessoa espera, que é restaurar um dente já no mesmo ato de cirúrgico, né? É lógico que depois ele vai precisar trocar quando o implante tiver ósseo integrado. No caso, existe situação em que o paciente põe o parafuso, né, o implante, e aí fica sem o dente por muito tempo. Como é que é isso? Ou ele sai com o dente do consultório, pelo menos provisório? A gente nunca deixa o paciente sair sem dente. Algum tipo de provisório a gente coloca. Tem alguns casos que não é possível realizar a cirurgia de implante, né, instalação do implante, logo depois que a gente extrai um dente, por questões ósseas. Às vezes a cavidade fica ali depois da extração é muito maior do que o nosso diâmetro maior de implante. Então, nesses casos, a gente coloca um provisório, às vezes fixo em dentes adjacentes, ou até mesmo pecinhas removíveis, né? Depende do grau ali de dificuldade do local, sim, mas nunca sai sem dente. Agora, a pessoa colocou o implante, tá bonitinho, ela acha que agora não precisa mais tomar cuidado com a higienização, muito pelo contrário, deve ser a mesma como se fosse o dente. A maioria das pessoas, elas perdem o dente por questões de higiene, ou cárie extensa, ou um problema periodontal de longo prazo, ou as duas coisas, ou ter uma cárie extensa e por isso fragiliza o dente e ele fratura. Então, se você continuar fazendo o que sempre fez, né, vai ter o mesmo resultado. Tem que ter uma mudança nesse comportamento. Tem que ter uma mudança de hábito. Para não perder esse implante. Sim. Porque se ele ficar torto, frouxo, já é um problema. Isso, eu quero saber disso também, doutor. O que acontece? E aí não cuida da higiene? Primeira questão, o implante tem que ser bem colocado e tem que ter condições para o paciente higienizar. Tem próteses que são feitas que facilitam a higienização, tem próteses que são feitas que pioram a higienização, tá? Isso aí também tem que ter um profissional que faça do jeito ideal para a pessoa conseguir se ajudar, né? Segunda questão, higienização em casa. O paciente que é responsável pelos seus dentes. Então, às vezes a pessoa acha que vou 6 meses ao dentista, já é o suficiente, mas não. Ela tem que ter a consciência que em casa é o mais importante. Então, a gente dá algumas condições para o paciente
de evidenciar a placa bacteriana em casa, com um líquidozinho vermelho, que ele vai pigmentar só onde tem bactéria. Isso no implante também é importante, porque a bactéria faz com que o osso em volta do implante perca também. E além da higienização com corante, tem algumas escovas específicas para facilitar a vida de quem já tem implante, escova interdental, tá? Que você consegue higienizar bem aquela região do implante. E também tem a parte de manutenção. O implante, a maioria das vezes, ele pode ser cimentado ou parafusado. Só que, independente de ser cimentado ou parafusado, o implante é uma coisa e o que vai em cima é outra coisa. Dentro dessa questão, a conexão entre eles pode afrouxar. E aí o implante fica molinho, perde o torque, que a gente chama. Dentro dessa questão, também começa a juntar a bactéria. Tem que correr para o dentista. Tem que correr para o dentista, fazer a manutenção. Às vezes só uma parafusada de novo é o suficiente. Agora, Tá. se o implante ficou torto, o profissional colocou e ficou torto, doutor, isso é um problema, pelo que eu percebi. Depende. Tem implantes que estão mal posicionados que não tem solução. Esses tipos de implantes, normalmente a gente opta por tirá-los e colocar um novo em boa posição. Mas dependendo de como o implante estiver, dependendo da angulação que ele tiver, a gente consegue reverter isso no dente depois, né? Tem conexões que a gente tem disponíveis aí para gente, como leque de opções, que são pilares angulados. Então, se você tem uma angulação do implante de 20 graus, a gente consegue retornar isso a uma posição ideal depois na boca. Às vezes, não é só uma questão em relação a uma colocação do dentista. Às vezes é uma limitação do paciente também, a gente ter que colocar o implante angulado, tá? E às vezes é uma condição da técnica, tem técnica que a gente coloca o implante angulado propositadamente, tá? Então, essa questão de angulação também precisa ser analisada Cada caso a caso. é um caso. Trauma, infecção, se bater a boca, tem que tomar cuidado também. A gente coloca o implante ao mesmo nível que coloca o dente, né? Se você for quebrar um dente, muito provavelmente você vai quebrar ou o implante, que é mais difícil, ou o que está em cima do implante, que é a prótese. Se você comer caroço de azeitona, se você comer aquele carocinho da pipoca, tiver uma mania de roer unha, você pode também danificar sua prótese sobre implante do mesmo jeito que você danificaria seu dente. Então, os cuidados que você tem que ter com o implante são basicamente os mesmos que teria com o dente, né? É lógico que o implante, por ser um produto artificial ali que você coloca para devolver os seus dentes, ele, de certa forma, é bem feito, né? Ele é feito tem pra validade? Isso. O implante tem validade? Não dá para falar como validade, mas daria para falar como garantia, Colocou, né? Se está bem feito, tudo certinho, fica para o resto da vida? Tem várias variáveis que pode acontecer na vida de uma pessoa que pode fazer com que ela perca um implante. Não necessariamente um hábito dela, mas ela pode, igual você falou agora há pouco, um trauma, às vezes uma doença, às vezes uma mudança de questão sistêmica. Isso tudo pode fragilizar a pessoa, fazer com que ela perca um implante. Mas normalmente o implante é para a vida inteira. Você coloca, se cuidar bem, o seu dentista for criterioso, também te ajudar, te dar dicas, isso aí vai durar muito. A grande questão do implante em relação à durabilidade é a taxa de osso em volta dele. Tem muitos implantes de conexões antigas que a própria conexão fazia com que o osso em volta do implante baixasse, tá? Hoje a gente já estudou, o meio odontológico já evoluiu, faz com que a conexão seja mais estável. Então é muito mais difícil você ter essa perda óssea em volta do implante do que anteriormente. Então está cada vez melhor para quem precisa fazer implante, né?
Sim. Doutor Pardo, a gente está falando mais do que falta de dente, as consequências para a vida da pessoa. É mastigação mais adequada, é na boca que começa a digestão, mas a gente também está falando de autoestima, pessoas que deixam de sorrir, pessoas que deixam de procurar um trabalho, um emprego porque não tem os dentes, deixa de se relacionar Sim. afetivamente. Sim. Hoje em dia, a questão da autoestima... Então, um implante é uma cirurgia plástica, digamos assim, causa um benefício como uma cirurgia plástica. A gente, lá na clínica, tem notado cada vez mais as pessoas se importam não só com a sua imagem, mas também com sua boca. Alguns casos até são bem memoráveis, assim, de pacientes que choram de felicidade quando tem de volta o que por algum motivo foi tirado ali dela. A gente vem de uma geração que não tinha acesso não tinha essas tecnologias, não tinha acesso à odontologia. A gente vem de uma geração assim, né? E hoje a gente consegue solucionar a maioria dos problemas. Desde da pessoa que não nasce com dente, que é o caso de uma pessoa que tem agenesia, até uma pessoa que no decorrer da vida, por algum motivo, perdeu um ou mais de um, ou até todos os dentes. Mas o que a gente sempre ouve o paciente chegar lá e falar, eu me importo muito, isso aqui me deixa sem autoestima, esse é meu sonho. A pessoa chega buscando o sonho mesmo de voltar a sorrir. Colocar os dentes é sonho para muitas pessoas. E isso é muito delicado também para a gente, né? Remete uma responsabilidade, né? E a gente sabe disso. A gente sabe que muitas vezes as pessoas nos buscam justamente para devolver isso, não a mastigação. Lógico que ela está preocupada com a mastigação, mas o que ela mais está preocupada é com a autoestima. Mas o ganho, a hora que ela percebe a mastigação, deve ser mais fantástico ainda. A maioria das pessoas que perde um ou mais dentes... comer bem. Eles se adaptam, né? Como eu já falei, o corpo é muito inteligente. De alguma maneira ele vai se adaptar e você vai seguir sua vida como se tudo tivesse ok. Mas a hora que volta e mastiga propriamente, com todos os dentes posteriores, todos os dentes anteriores, a sensação muda, o gosto do alimento muda. Muitos estudos, entrando numa parte mais técnica, mostram que pessoas sem um ou mais dentes tendem a ter maior ganho de peso, porque mastigam menos o alimento e com menos eficiência. E precisam comer mais porque digerem pior o alimento. Então, o dente ele é muito, muito importante, tanto na parte de autoestima como na parte de saúde. Outra questão, hoje em dia tá começando a correr uma doutrina dentro de hospitais para ter dentistas em UTIs. Por quê? Porque eles estão percebendo que a pessoa com a boca limpa tem menos chance de ter até pneumonia e outro tipo de infecção. E tem até um hospital, você vai me desculpar, eu não lembro qual cidade, e até parabenizo, se estiverem nos vendo, que zeraram o caso de pneumonia em UTI depois que colocaram um dentista na UTI. E pneumonia, principalmente para pessoa idosa, chega a ser fatal. É a porta de entrada. Por quê? Porque a pessoa respira a bactéria que está na boca. Nossa, fantástico. Doutor Pardo, fantástica essa entrevista. Muito obrigada por dar uma aula, né? Aula sobre implante dentário, tirar várias dúvidas, medos. E eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você. Espero que você também tenha gostado do nosso Saúde em Foco de hoje sobre implante dentário com o Dr. Pardo Filho. E se você quiser assistir novamente esse programa ou indicar para alguém, a gente está lá no YouTube. É só procurar a TV Câmara São José do Rio Preto. A playlist é Saúde em Foco. Tem vários programas. Compartilha, deixa seu joinha. E olha, muito obrigada por sua atenção e seu carinho até agora com a gente. Obrigada, tchau e até o próximo Saúde em Foco.